Boa tarde, Paulo. Tudo bem com você? Boa tarde, Léo. Tudo bem? Obrigado. Tudo em paz. Paulo, sempre um prazer falar com você. Não sei se você se lembra, há 2 semanas, 3 semanas mais ou menos, acho que foi na penúltima conversa nossa, a gente falava sobre essa busca da direita por um novo Bolsonaro, né? Ou por uma direita civilizada. E uma frase sua que a gente até destacou numa matéria aqui foi o seguinte, quer dizer, você dizendo o seguinte, olha, não sei se existe direita civilizada no Brasil. Olhando os exemplos aí do Romeu Zema, do Tarcísio, acho que você tinha razão, né, Paulo? Sim, sem dúvida. A direita brasileira, mesmo aquela que se apresenta como evoluída, culta, está longe de ser civilizada. Basta dizer que ela tolera a continuação, desde sempre, de um país profundamente injusto que trata barbaramente o seu povo. Então, uma elite, uma direita que se diz, que se quer, pretende ser civilizada, não pode se comportar dessa maneira. Então, no fundo, o que nós temos de civilização vem do centro e da esquerda. Como o centro minguou no Brasil nos anos recentes, sobrou essa centro-esquerda encarnada aí pelo Lula para nos dar uma esperança de construir um país civilizado, coisa que não temos ainda. Mas ainda bastante isolado, né? A gente sempre fala sobre economia, Paulo, mas olhando para essas chacinas que aconteceram, né, não apenas em São Paulo, mas aconteceu também no estado da Bahia, governado pelo PT, é, e depois vendo a celebração da morte de cidadãos brasileiros inocentes pela polícia, inclusive festejando, me chocou vendo o sujeito que foi candidato à presidência pelo Partido Novo, celebrando, dizendo, olha, não podemos mais viver na insegurança. A que se atribui, na verdade, essa relação da classe dominante brasileira com a população mais pobre, mais carente, excluída? Olha, essa é uma questão complexa, mas antes de entrar nisso, repara que quando nós tocamos no assunto há um mês atrás, mais ou menos, é porque naquele momento havia toda uma construção da mídia tradicional para tornar o Tarcísio uma direita, aspas, muitas aspas, civilizada, né? Eu duvidei disso, você concordou comigo, se não me falha a memória, e olha o que nós vimos. Na primeira oportunidade, uma chacina que, de alguma maneira, resultou da atuação do governo do Estado, comprovando que esse candidato à direita civilizada é um falso candidato à direita civilizada. O problema estrutural, Léo, eu não vou dizer que nenhuma novidade, é que nós temos no país um modelo de organização social que o Gilberto Freire resumiu bem quando escreveu Casa Grande e Senzala. A Casa Grande trata a Senzala como morada dos escravos e não quer que os escravos estudem, não quer que os escravos progridam na vida, não querem dar a eles educação, garantia nenhuma, né? Como é possível construir um país assim? Né? Eu acho que isso, por que eu vejo no Lula, sem querer de forma alguma transformar o Lula num ídolo acima de qualquer suspeita, não, acima de erros e críticas, mas a grande vantagem da liderança Lula, mesmo em comparação com grandes políticos que nós tivemos no passado, como Ulisses, Juscelino, Getúlio Vargas, é que o Lula vem do povo, o Lula tem a vivência do sofrimento a que é submetido o povo brasileiro pelo país injusto que nós temos. Então, Léo, é uma verdadeira obra de Hércules essa que se coloca para nós, e para o Lula em particular, que é corrigir. Sabe, eu te dizer, eu estive em Brasília semana passada e conversei com pessoas da Secretaria da Receita Federal. Fizemos um apanhado, elas fizeram para mim um apanhado das injustiças do sistema. É escandaloso o sistema tributário brasileiro. É uma perna fundamental da injustiça que continua nesse país. Não é a única, mas é uma que não é enfrentada. Continua e continua e continua, assim como os outros aspectos dessa nossa injustiça secular, né? Não, exatamente. E como a gente falava, né, essa segunda etapa da reforma tributária ficou para depois, né? Já está se colocando que vai ser enviado aí até o final do ano, enfim. Ainda sobre São Paulo, Paulo, você falou, né? Essa classe dominante não quer que a senzala tenha mínimos direitos civilizatórios, né? Essa ideia de acabar com os livros impressos no estado de São Paulo, que é o estado mais rico do Brasil, chega a ser até, como disse um editorial do estado de São Paulo, constrangedor, né?
Como é que se explica isso, né? Está na mesma lógica da matança, de um lado se mata, do outro lado se, vamos dizer assim, suprime o direito à educação? É exatamente isso. É impressionante como o governo do Estado de São Paulo, na pessoa do Tarcísio e seus secretários, está reproduzindo aquilo que há de pior na extrema-direita brasileira. Porque a extrema-direita, Léo, ela explicita o que a direita inteira sempre pensou. Só que ela é mais tosca, então ela deixa mais à luz do dia a hostilidade em relação à educação, que você acaba de mencionar, a falta de respeito pelos direitos humanos da população pobre, o genocídio de negros pobres, né? Então, tudo isso existe, na verdade, desde sempre na direita tradicional brasileira, naquela que se apresenta como palatável, civilizada, que quer dialogar com o mundo inteiro, mas ela se explicita mais claramente na extrema-direita. Por isso, uma coisa aqui meio polêmica. Eu considero a extrema-direita menos perigosa do que a direita tradicional brasileira. Porque a extrema-direita tosca explicita as suas barbaridades, enquanto que a direita tradicional as esconde e engana muita gente, inclusive na esquerda, que fica iludida por pessoas da direita tradicional que vêm, às vezes, fazer um discurso pseudo-progressista, aparentemente apenas mais próximo daquilo que a gente defende. Exatamente. Hussein Brasil está dizendo, ó, luta pelo espólio de Bozo, quem matar mais leva, né? Chega a ser chocante. Paulo, ainda só para fechar o tema São Paulo, antes de entrar em Minas Gerais, que é outro caso, outra aberração, o comportamento da imprensa paulista piorou muito de anos, décadas para cá, porque parece que existe uma indiferença generalizada. Será que a gente tem hoje uma imprensa tão neoliberal que aderiu ao fascismo, de certa maneira? Não sei se aderiu ao fascismo, mas facilmente dá o passo quando necessário para incorporar apoio a candidatos fascistas ou neofascistas, né? É o comportamento da Casa Grande paulista, né? Ela nunca foi muito esclarecida, mas eu me lembro, antes de ir para os Estados Unidos, início do século XXI, antes até 2007 mais ou menos, a mídia tradicional brasileira era um pouco mais plural do que é hoje. Havia um pouco de pluralidade na imprensa, Folha de São Paulo principalmente, um pouco de pluralidade nas televisões. Isso desapareceu. Hoje é um discurso único que, no momento, volta às suas baterias contra Bolsonaro. Mas no passado, não muito distante, não vamos esquecer, aderiram ao bolsonarismo. Apoiaram Paulo Guedes, por exemplo, que é a face econômica do projeto tacanho da extrema-direita brasileira. Então, eu digo a você, digo a todos que estejam nos ouvindo, não vamos manter o espírito crítico muito aceso em relação até mesmo àqueles integrantes da direita tradicional que em certos momentos, fazem uma demagogia, sabe? Uma demagogia que talvez nos agrade. A esquerda é muito carente, né? Como diz uma amiga minha, a esquerda é muito carente, né? Então ela se encanta com qualquer apoio que venha de gente prestigiada do campo mais conservador, né? Ela quer muito ser aceita, né? Ser incorporada pelo sistema institucional, né? Hussein está dizendo, TSE deve investigar, Tarcísio dispensou livros grátis. Paulo, em Minas Gerais, essa coisa do Zema, né, de defender uma frente sul-sudeste contra o Nordeste, mas isso parte de uma tese ou um mito de que o Sul e o Sudeste carregam o resto do Brasil nas costas, né? E tem gente que acha que agora é o Centro-Oeste que carrega o Brasil nas costas com a agricultura. Procede essa visão do Zema de que há de que esses estados do Sul e Sudeste seriam penalizados do ponto de vista tributário, entregam mais, recebem menos? Como é que você viu essa colocação dele? Bem, antes de entrar na questão econômica propriamente, deixa eu fazer uma observação sobre o Zema. Eu tenho acompanhado a evolução dele, as manifestações dele, desde que ele se tornou governador de Minas, e vou te dizer que é chocante o nível de primarismo do governador do estado de Minas Gerais. Minas Gerais, como tem sido observado a propósito do Zema, foi um celeiro de políticos de peso no Brasil. Era considerado um lugar onde nasciam políticos tarimbados, experientes, de bom senso. Agora, não sei por que cargas d'água, Minas Gerais produz essas crescências chamadas Zema. Um ignorantão. Eu vou dizer que para mim é particularmente penoso, porque você sabe que por pai de mãe
eu sou mineiro, da família Pinheiro. O Israel Pinheiro, tio-avô dela, o João Pinheiro, que foi governador de Minas, é avô dela, da minha mãe. Então, é uma família de políticos que está acostumada a ver Minas Gerais produzir Tancredo, produzir Juscelino Kubitschek e tantos outros políticos ilustres, né? O meu próprio bisavô foi um grande político mineiro. Mas como é que pode Minas Gerais eleger essa coisa que mal sabe articular ideias e agora diz coisas que são de um absurdo, como foi destacado na mídia alternativa e nas redes sociais, dizer o que ele disse é uma traição à nação. Um governador de Estado não pode dizer isso sem sofrer algum tipo de penalidade, que é, de alguma maneira, defender a secessão, a partição do Brasil. É só o que faltava a extrema-direita brasileira agora minar a unidade nacional, que é um grande ativo que o Brasil construiu desde os tempos de Portugal. Entende? Agora, quanto à parte econômica, é um país unido que constitui um grande mercado para as empresas brasileiras, né? Esse mercado inclui Nordeste, inclui Centro-Sul, inclui Sudeste, inclui Sul, inclui Centro-Oeste. Nós não temos que abrir diferenças. O que há, às vezes, nos sistemas tributários brasileiros é uma compensação que se dá aos estados menos desenvolvidos, na forma de repartição de receitas, criação de fundos. Isso faz parte da solidariedade de um país que quer caminhar junto para o desenvolvimento. Não quer São Paulo lá na frente e o Nordeste lá atrás. Quer São Paulo e o Nordeste participando de um mesmo processo de desenvolvimento. No país que foi criado, por exemplo, no tempo furtado, a Sudene, né? Esse espírito de solidariedade nacional tem que persistir. Agora, tem uma coisa que é meramente política aí, né? Adicional, que é o seguinte: a direita paulistana, mineira, carioca, sulista, não aceita que o Nordeste tenha salvado o Brasil da reeleição do Bolsonaro. É ressentimento com a eleição do ano passado. O Nordeste nos salvou politicamente, porque nos impediu de entrar por um cano, um buraco sem fundo, que seria ter mais 4 anos de Bolsonaro. Aliás, Léo, sem querer falar demais das minhas origens familiares, eu também sou, por parte de pai, nordestino, cearense. Então, eu tenho um pé... Então, você tá duplamente ofendido pelo Zema, na verdade. Envergonhado pelo lado mineiro e ofendido pelo lado nordestino. Exatamente. Eu também tenho raízes mineiras, então me sinto envergonhado, né, de ver Minas Gerais governada por uma figura desse grau de desqualificação. Mas quando você toca nessa questão econômica, né, que de fato existem as compensações, alguns estados, enfim, geram mais arrecadação para a União, e aí você tem essas transferências, isso, na sua visão, tem que ser encarado como um fenômeno, então, natural de combate às desigualdades regionais, enfim. E o que, no fundo, acaba favorecendo também as próprias empresas do Sudeste, no final das contas, que vão ter um mercado de consumo lá na frente? Sim, sem dúvida. Também você precisa observar o conjunto das políticas públicas, né? Quem se beneficia, por exemplo, das linhas de crédito favorecidas? Qual região do país? É o Nordeste, preponderantemente? Talvez não. Quem se beneficia das isenções fiscais? Quem se beneficia de um sistema tributário que não onera os setores mais ricos? Em muitos casos, as respostas a essas perguntas vão mostrar o contrário do que se diz. Vão mostrar as regiões mais ricas do Brasil, com seu poder político, se apropriando dos instrumentos estatais. Então, se você quiser avaliar corretamente, seriamente, o que acontece, qual é o efeito prático do conjunto das políticas públicas, tem que considerar tudo isso. Não basta olhar para a repartição tributária e concluir erradamente que o Nordeste é privilegiado no Brasil, ou o Norte, né? Outro político que se lançou também, também buscando ser o nome da direita agora no fim de semana, foi o Ronaldo Caiado, governador de Goiás, querendo, de alguma maneira, se colocar como representante do agronegócio. Você acha legítimo também, quer dizer, que na verdade se pleiteia assim, uma candidatura do Centro-Oeste, do agro, enfim, qual que é a sua visão a respeito? Sim, claro que é legítimo, não, ninguém pode se opor a que políticos que sejam já governadores do Estado manifestem aspirações presidenciais. Eu não sei dizer se isso não é um pouco cedo, né? Mas você já tem na prática, política como o xadrez, você está sempre pensando nos lances futuros quando faz um lance hoje, né?
Então, embora o governo Lula não tenha completado sequer um ano de mandato, já se movimentam as forças políticas com vistas a 2026. Do nosso lado, do campo da centro-esquerda, o Lula é o principal candidato, se tiver condições de saúde, mas há outros nomes que podem ser candidatos já em 2026 ou até em 2030. E do lado de lá, você tem uma tentativa, Léo, do lado de lá, digo, das forças de oposição ao Brasil, vamos dizer, então não vamos ser assim, muito autorreferenciados. As forças de oposição ao governo Lula, a direita tradicional está tentando ver se consegue o que não conseguiu em 2022, um nome da chamada terceira via. E, ao mesmo tempo, a extrema-direita se organiza. E aí vai ter o agronegócio, vai ter o Zema, vai ter o Tarcísio, vai ter o Bolsonaro tentando indicar alguém, talvez a Michelle, se ela tiver condições, né? Então, tem forças políticas importantes que já se movimentam, né? Agora, se o Lula for bem sucedido, e se tiver saúde, dificilmente ele perde a reeleição em 2026, digo eu. É, já tem até pesquisa nesse sentido, ele ganha de todos, na verdade. Nem sabia que tinha pesquisa, mas a minha intuição me diz que, nas condições vigentes, e com o Lula dando sintomas de que está conseguindo melhorar a situação econômica e política do país e social, não é? Não é nada espetacular, certo, certo, claro que não. Não houve tempo disso, mas já é um. Você lembra que a gente falava, Léo, que os brasileiros, eu falava ano passado e ano retrasado, os brasileiros vão se surpreender com a velocidade com que o futuro governo, se não for o Bolsonaro, reconstrói o país, que a dinâmica da situação vai gerar um impulso favorável, né? Acho que isso É, está acontecendo agora, né? exatamente, né? E até a gente foi surpreendido, na verdade, né, nessas conversas quinzenais aqui. Deixa eu botar uma matéria aqui do presidente Lula nessa cúpula lá da Amazônia, dizendo: ó, tudo que queremos é que o dinheiro circule na mão do povo. Paulo, começou o ciclo de redução da taxa de juros. Meio ponto na última reunião. Muita gente até achava que podia ter sido só 0,25, então o voto do Campos Neto acabou sendo um voto mais favorável numa decisão que foi apertada, 5-4 no Comitê de Política Monetária. Foi uma boa decisão? Foi correto? Foi pouco? Foi tarde? Qual que é a sua leitura sobre esse novo ciclo? Foi tarde, sem dúvida, foi pouco também, mas foi mais do que esperado, porque as expectativas estavam muito rebaixadas. E não é só o fato de ter sido meio ponto e não 0,25 ponto que interessa, mas também a indicação que o Copom deu no seu comunicado de quarta-feira passada, de que haverá reduções da ordem de meio ponto percentual nas próximas reuniões também. Aliás, Léo, você notou que houve uma certa incongruência na comunicação do Copom? Não sei se isso foi notado por outras pessoas, mas me ocorre dizer o seguinte: como é que o placar foi tão apertado, 5-4, em favor de meio contra 0,25, e houve unanimidade dos 9 membros em prever, em sinalizar uma redução de meio ponto percentual daqui para frente? Isso é o seguinte, é que política monetária, não só no Brasil, é sempre um pouco teatro, sabe? E eles organizaram um teatrinho ali, com o Campos Neto dando voto em Minerva a favor de meio ponto percentual, e a indicação, a forward guidance de reduções adicionais de meio ponto percentual. Só que nesse teatrinho houve um pequeno problema de script, e ficou meio falho, ficou meio desengonçado ali. Mas a mensagem, isso não importa, a mensagem básica é a seguinte: começou um processo de redução da taxa de juros que era preciso fazer, porque nós comentamos aqui, Léo, na última vez, eu até disse que o inimigo número 1 da autonomia do Banco Central era o Roberto Campos Neto. E todos ou quase todos os indicadores relevantes apontavam para a necessidade de uma política monetária menos restritiva. E ele estava insistindo não só em manter a taxa de juros, em aumentá-la, porque a expectativa de inflação estava em queda e a taxa nominal mantida nas esferas levava a uma taxa de juro real crescente. E observa, vamos ver o que acontece com os números aí, vamos olhar nas próximas semanas. O que acontece agora, mesmo com a redução da taxa nominal em meio ponto percentual, como as expectativas de inflação caíram, é possível que a taxa real de juro continue muito alta, tem até, quem sabe, aumentado. Tem que fazer as contas, né? O fato é o seguinte: a taxa de juro real continua absurdamente alta no Brasil
E é provável que os levantamentos aí mostrem que o Brasil continua liderando o Campeonato Mundial da Usura, né? Como costuma acontecer no nosso país, infelizmente, né? Exatamente. O Hussein pergunta assim, Paulo, a Selic poderia estar entre 6% e 8%? Você se arrisca a dizer assim, quer dizer, qual que seria o nível correto da taxa de juros no Brasil? Não me arrisco a dizer isso, porque isso depende de um conjunto de variáveis que você tem que avaliar cuidadosamente, estando no Banco Central, com um conjunto de informações à mão. Mas veja você, ele fala em 6, 8%, né? Nominal para a Selic. A taxa de inflação esperada, vamos dizer que seja 4%, né? Se, nesse exemplo, a taxa real de juros seria da ordem de 2, 3%. A taxa básica real de juros. Isso é alto para padrões internacionais. Então, nós estamos, quando praticamos juros reais de 7, 8% reais, nós estamos fora dos quadros completamente. Por isso que o Brasil lidera com tanta folga os rankings de juros reais no mundo, estatisticamente conhecido. Exatamente. Agora, tocando no outro ponto aqui, ele está dizendo, o mundo está com sede de BRICS, tchau, ONU. A gente já falou sobre isso em outras situações, né, Paulo? E você, quando entrou nessa questão dos BRICS, a sua posição é bem parecida do que vem sendo colocado pelo Itamaraty, de que um aumento desenfreado do bloco dilua demais a participação do Brasil, né? Não sei se você quer acrescentar algo a respeito disso. Eu vou voltar, eu escrevi sobre isso num artigo que você publicou semana passada. Eu creio o seguinte, que o brasileiro tem muitas qualidades, né? Nós temos muitas qualidades como povo, mas nós temos, entre outros defeitos, o defeito de sermos muito superficiais e propensos à improvisação. Então, o governo está sendo levado, e aí eu incluo o Lula, está sendo levado a uma posição aparentemente boa, aparentemente simpática, que é acolher novos países nos BRICS, sem levar na devida conta, no meu modo de ver, que a ampliação dos BRICS prejudica mais do que ajuda o Brasil e o próprio grupo. Em poucas palavras, resumindo o que está nesse artigo aí, dilui a presença do Brasil num grupo que será maior e dificulta as possibilidades de coordenação do grupo. Eu vou te dar o meu testemunho. Eu fui participante do processo sobre isso como delegado brasileiro de 2008 até 2017. Com 5 países era tão difícil obter os resultados, sabe? Agora, essa discussão, de certa maneira, está superada, viu, Léo? Pelo menos em parte superada, porque o governo brasileiro, o Lula, o Celso Amorim, já disseram publicamente que não se opõem mais à ampliação do grupo. Então, agora, eu espero que os meus amigos no governo, no Itamaraty e em outros setores do governo, consigam, pelo menos, administrar essa derrota, sabe? Na minha opinião, é uma derrota fantasiada de vitória, né? E administrar a derrota significa o quê? Fazer com que o processo de ampliação, que agora parece inevitável, seja mais ordenado, né? Vou te dar um exemplo, vou escrever sobre isso nessa semana, para publicar no final dessa semana. Fala-se muito em moeda BRICS, em desdolarização. O próprio Lula tem falado. O Lula parou para pensar nisso? Os assessores dele pararam para pensar o quão difícil será dar passos convincentes e sólidos na direção de uma moeda BRICS com muito mais do que 5 membros? Não vai, não vai. Entende? Tem maneiras de contornar isso? Tem maneiras. Se quiser, a gente pode falar sobre isso. Mas eu lamento isso, né? O sujeito vai para a opinião pública. Vamos falar em desvalorização. Por que dólar? Por que temos o teu dólar nas nossas transações com a China? Tá bem, tá ótimo, boa declaração. Mas e o processo pelo qual se chega a isso? Quem é que está cuidando disso? Tem que ter mais profissionalismo. Nós brasileiros somos muito improvisadores, volto a dizer. E essa improvisação, às vezes, nos faz pagar um preço caro. Porque agora, por exemplo, improvisadamente, o Brasil aderiu à tese da China. A China quer ampliar os BRICS. Por uma razão mais política até, né? Claro que a China está em confrontação com o Ocidente, provocada pelos Estados Unidos. E a China é tão grande que ela conseguirá, Léo, atrair para dentro do grupo muitos países novos, nos BRICS, que rezam pela cartilha da China. Entende? Por isso eu digo a você o seguinte, quando eu escrevi aquele livro, O Brasil não cabe no quintal de ninguém,
eu queria dizer não só que o Brasil não cabe no quintal dos Estados Unidos, o Brasil não cabe no quintal da China também. Não cabe no quintal de ninguém. Por mais importante que seja a China, nós não vamos nos adaptar às prioridades, aos objetivos da China pacificamente. O BRICS é um grupo de consenso. Se o Brasil tivesse ficado firme, não teria dado para frente essa ampliação do grupo. Faltou, portanto, firmeza e determinação ao governo, clareza, faltou ao nosso governo nesse momento. Não, com certeza. Deixa eu agradecer aqui a Anne, está dizendo ansiosa pela cimeira dos BRICS, mas eu queria voltar ao tema da economia nacional, Paulo. Olhando para esse ciclo de redução de taxa de juros que já começou, dá para a gente apostar, então, numa aceleração do crescimento, numa liberação maior de recursos para os investimentos? Essa semana também o governo vai lançar um novo PAC no dia 11, no Rio de Janeiro. Como é que você está vendo o cenário macro a partir da decisão do Copom na última reunião? Ela é significativa, mas não é decisiva, porque, de novo, ela veio tarde e o juro real continua muito alto, a política monetária continua contracionista. Então, não é dela que vem o impulso para o crescimento. O impulso pode vir da política fiscal, da política de gastos, dos bancos públicos federais, como o BNDES, Banco do Brasil, desse lado, das políticas de crédito, por exemplo, de desenrola, de redução do endividamento das empresas. O governo está se mexendo, viu? Porque eu não sei se o Haddad comete o engano de achar que a política monetária é que vai garantir o crescimento. Não vai. Não vai. Vai ajudar, pode atrapalhar menos. É isso que se espera depois da última decisão do Copom, mas a garantia não vem daí. Aí tem uma questão, Léo, que ainda é obscura para mim, que é a seguinte: até que ponto o arcabouço fiscal que está em vias de ser aprovado no Congresso atrapalha o crescimento, não é? Na medida em que ele gera contenção, medidas restritivas. Isso é um problema que, desde o início, nós comentamos aqui, né? Quando o Haddad lançou a proposta dele, e o tempo dirá se essa preocupação que eu manifestei, e outros manifestaram também, é relevante. Ele pode ser, quer dizer, a gente pode estar caminhando para uma política fiscal também contracionista, assim como a política monetária, né? Veja você, a combinação de juros reais altíssimos, política monetária contracionista de um lado, com política fiscal amarrada ao objetivo de zerar o déficit público primário no ano que vem. Entende? Então, é a ironia das ironias que o governo Lula tenha sido chamado a ressuscitar a política de austeridade econômica, que a esquerda inteira sempre criticou. E as pessoas honestas da esquerda continuam criticando. Ao passo que os oportunistas de plantão, que existem em todos os lados, começam a elogiar só porque foi feita pelo governo que eles apoiam. Então, nós temos que ter um espírito crítico aí. Essa é uma armadilha, né, na verdade, né, Paulo? Assim, muitas vezes as pessoas acharem que tem que concordar com tudo que vem do governo, né? Não tem, porque o governo, claro, o governo é composto de seres humanos, alguns brilhantes, mas, sendo assim, erram. É normal isso, entende? E todo ser humano, por mais brilhante que seja, se beneficia da crítica quando a crítica não é ignorante, quando ela não é destrutiva. Não é quando, pessoas como nós dois, quando fazemos críticas ao governo, outros economistas do nosso campo, eles não estão torcendo contra, ou não devem estar torcendo contra, mas devem estimular a reflexão dentro do governo, fora do governo, no parlamento, para que não se caminhe cegamente para um abismo contracionista, né? De novo, eu posso estar totalmente enganado, viu? Porque é muito difícil interpretar o que está acontecendo. Já falei isso aqui, mas eu escrevi um artigo sobre arcabouço fiscal longo na revista Insight Inteligência, em que eu faço críticas à política fiscal do arcabouço, mas ressalto que a nossa capacidade de previsão e de entendimento da situação nossa dos economistas é tão limitada que não se pode ser dogmático, né? São alertas que podem se revelar relevantes ou não, né? Agora, Paulo, é interessante porque o que se vê, por exemplo, na relação do governo Lula com o parlamento, né? Diante da necessidade de aprovar o tal do arcabouço, então se exige a tal reforma ministerial, que pode trazer o governo ainda mais
para a direita, né? O que se fala, então, por exemplo, é de conceder ministérios para PP, republicanos, tal. E assim, quer dizer, na verdade, a necessidade de aprovações mínimas no governo de base pequena, no parlamento, pode acabar, na verdade, amarrando o governo Lula ainda mais aos marcos do chamado neoliberalismo, né? Eu talvez não seja tão pessimista sobre esse movimento que o Lula está fazendo. A frase-chave dele foi, de alguns dias, foi: não existe centrão. O que quer dizer com isso? Ele não está sendo negacionista sobre uma realidade política, ele está dizendo assim: esse centrão que existe em noções genéricas é um centrão que é um composto de partidos, eu vou tentar negociar com cada um deles. E essa frase deve ter deixado o Arthur Lira e outros muito inquietos. Porque o movimento que o Lula está fazendo, que eu acho que é compreensível, ele está comendo pelas beiradas, está tentando dividir os adversários para reinar, para construir uma base, não digo sólida, porque aí é pedir demais, mas uma base mais ampla, um pouquinho menos frágil, que permita a ele aprovar as medidas que ele precisa. Eu não digo nem essas agora, viu? Porque esse arcabouço fiscal, a reforma tributária, já estão mais ou menos em andamento, né? O governo já fez as concessões que tinha que fazer, mas tem todo um conjunto de projetos que o governo quer implementar que dependem do Congresso, né? E o Lula sabe disso, mais do que ninguém, está construindo uma base de apoio que não existia quando ele tomou posse, né? Quem melhor para o Lula? Eu não vejo ninguém que pudesse fazer esse trabalho melhor do que o Lula está fazendo, né? Que é um Não, é trabalho um craque, né? Na articulação, enfim, nessa visão do jogo político como um todo. Essa pergunta do Wilton é interessante, né? Porque, bom, assim, essa é a semana do relançamento do PAC. E aí o Wilton fala: é possível usar as reservas para investir em infraestrutura? Eu queria só reformular a pergunta dele, se, por exemplo, se o Brasil precisa ter tanto em reservas internacionais, já que ele tem uma posição tão confortável de exportações, balanço de pagamentos, porque existe um custo fiscal de manutenção das reservas. Aí colocaria de outra maneira. Por exemplo, se o governo reduz um pouco a sua quantidade de reservas, ele não abre um espaço fiscal para investir mais? Teoricamente, essa posição pode ser defendida, Léo. Esse assunto é um assunto muito controvertido entre economistas, né? Eu, durante décadas aí, observando a realidade internacional e observando o Brasil, eu insistia em dizer, até o Fernando Henrique, né? Eu insistia em dizer o seguinte: os países emergentes mais bem-sucedidos são aqueles que mantêm reservas muito altas, reservas aparentemente altas demais, sabe? E o Brasil demorou muito a encaixar essa avaliação do quadro mundial, sabe? Só o fez no governo Lula, e mesmo assim depois de alguns anos transcorridos. Foi o Manteiga, ministro da Fazenda, que teve o mérito de perceber a importância de acumular reservas, né? Aproveitar a situação internacional favorável para fazê-lo. Depois, o que aconteceu foi que as reservas ficaram estáveis em termos nominais, até caíram alguma coisa durante o governo Bolsonaro, no momento em que todos os indicadores, os fluxos econômicos internacionais estão crescendo no nosso balanço de pagamentos. Então, as reservas relativas já vêm diminuindo. Eu sou contrário a qualquer ideia de que nós temos reservas excedentes. Vejo com muito bons olhos o fato das reservas terem se recuperado um pouco já nos primeiros meses do governo Lula. Essas reservas são um ponto de apoio fundamental num mundo muito turbulento, viu? Num mundo cheio de incertezas. Se nós não queremos cair nas armadilhas em que caíram, por exemplo, a Argentina, por exemplo, a Turquia. A Argentina está de pires na mão, em alto, com grandes dificuldades negociando com o Fundo Monetário. A Turquia do Erdogan fez uns movimentos políticos pós-eleição estranhíssimos, que talvez se devam à fragilidade econômica da Turquia. Então, a autonomia nacional para um país emergente depende de balanço de pagamentos forte e reservas altas. Nós podemos financiar a infraestrutura de outras maneiras, para responder a pergunta do Wilton, né? Wilson. Isso. Podemos financiar de outras maneiras, entende? Não precisa consumir reservas para financiar esse objetivo tão meritório como cobrir com recursos de longo prazo a infraestrutura. Nós podemos financiar no exterior, por exemplo, se for o caso, não é? É importante lembrar, né, quer dizer, que já as captações das empresas aumentaram muito, puxadas pela Petrobras. A Petrobras reduziu, por exemplo, o volume de dividendos que vai pagar.
A Associação dos Engenheiros da Petrobras fez uma crítica à Petrobras, dizendo que ela ainda está pagando muito dividendo e investindo pouco. Então, tem, como você falou, outros caminhos realmente para aumentar os investimentos, né? A Ana Luísa fala, Paulo sempre com análises importantes, queria ter a calma que o Paulo demonstra. O Paulo, você é um cara que medita, tal, você tem alguma... O que faz de você uma pessoa tão calma? Aproveitando aqui. Eu não medito, não, viu? Nunca consegui, andei tentando, mas nunca consigo me concentrar na meditação, sabe? A minha calma é apenas aparente. É um esforço que eu tenho de não contaminar os meus interlocutores com um nervosismo que já existe no mundo. Para que aumentá-lo? Vou tentar baixar um pouco a bola e ver por onde a gente pode caminhar, né? Tanto mais é que não adianta, o economista nunca pode ser dogmático, não pode se exaltar muito, porque nós não sabemos, essa que é a verdade. Nós não sabemos como funcionam as coisas com certeza, com segurança. É uma ciência muito inexata. Então nós temos que ter calma, para avaliar com o devido cuidado as informações que vão chegando. Nem sempre é fácil, tem informação falsa misturada com informação verdadeira, e é preciso ter cabeça fria para não se deixar levar por emoções, por impressões apenas, né? Claro. E só para a gente fechar com esse tema das reservas ainda, tudo bem, ainda que a gente não reduza as reservas, seria importante diversificar as posições para não concentrar demais no dólar, como diz aqui o Zé Luiz de Jesus? Essa é uma pergunta bem importante. O Banco Central não é dono das reservas, mas é responsável pela sua gestão, né? E é interessante observar, eu respondo a ele, dizendo assim, olha, pegue o relatório periódico que o Banco Central faz sobre a gestão das reservas, porque aí tem seguintes considerações, tem considerações financeiras, de liquidez, de rentabilidade, de risco, né? Que orientam sempre a gestão de caixa de qualquer ente, inclusive do Banco Central, mas haveria também, não para o Brasil nesse momento, o risco político de estar sobreexposto em dólar. O Brasil não tem confrontação com os Estados Unidos, não tem confrontação com a Europa, e não está, portanto, na situação da China e da Rússia. Pode ir com mais calma e avaliando. Nós já estamos diversificando, viu? Por exemplo, aumentou a parcela de renminbi nas reservas brasileiras. Isso os dados do Banco Central mostram. Um pouquinho, né? Então, nós temos todo um motivo para trabalhar no sentido de diversificar, mas sem assodamento, levando em conta rentabilidade, risco, liquidez, né? É isso aí. Paulo, obrigado mais uma vez. Até a próxima. Já estamos aqui com Pedro Serrano aqui na sala de espera. Valeu, forte abraço para você. Abraço.